Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. Glórias a Deus. Né? Que nós vemos ali o silêncio, né? A cruz e o silêncio de Deus. Porque o evangelho ele leva as pessoas a entenderem o propósito do aparente silêncio de Deus na cruz e como isso se relaciona com a nossa vida espiritual. Como é que isso se relaciona com a nossa vida espiritual, né? Ali tinha um propósito específico ali, que era mostrar que mesmo no silêncio de Deus há propósito, há esperança, há redenção, né? E além de ter redenção, usando a cruz de Cristo como exemplo para o mais poderoso de que Deus age mesmo quando não parece estar falando. Mesmo Deus em silêncio, Ele é Deus. E Ele continua agindo. Então, nós vemos ali que Ele pagou os nossos pecados, Ele cumpriu ali as escrituras, Ele entregou a sua vida por nós, né? Ele pediu perdão por todos, Ele salvou o criminoso arrependido, Ele abriu o caminho para a casa do Pai, né? E ali Ele invoca-me na angústia, né? Ele, assim, por volta da hora nona, Ele clamou Jesus em alta voz, dizendo: Ali, sarabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Você vê ali que no Evangelho aqui de Mateus vemos sobre muitos gritos e clamores, como o grito, né? É um grito assim desesperado, que em Mateus nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 8, versículo 29, aleluia, né? Quando eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar antes do tempo, né? A cura do endemoniado gadareno, né? Ali ele escutou, e aquele gadareno ali, ele foi curado daquela possessão demoníaca, né? Vimos o cego Bartimeu gritando: ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? O grito dos cegos, ali era o grito do desesperado. Mateus no capítulo 8, versículo 29, quando ele chega lá em Gadara, ali ele ouviu os gritos dos desesperados. Mas lá na frente ele ouviu o grito dos cegos, lá em Mateus no capítulo 9, no versículo 27, né? E lá em Mateus capítulo 14, versículo 26, ele viu o grito dos temerosos. Em Mateus 14, 30, ele ouviu o grito de um grande perigo, de uma mãe preocupada, lá em Mateus 15, 22, dos necessitados, lá em Mateus 20, 31, e da mais profunda angústia, Mateus 27, 46, a qual nós estamos meditando agora. Então, quando ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa pergunta nos conduz-nos ao centro do sofrimento do Senhor. Ele calou-se quando ele foi açoitado, ele se calou-se quando foi escarnecido, né? Mas quando foi desamparado por Deus, clamou com alta voz. O Senhor sentiu um medo imenso, e a agonia da alma, né? E a desesperança. Então a pergunta: por que me desamparaste? Por que ele fez essa pergunta? Porque sempre ele fez a vontade de Deus. Sempre ele fez a vontade do Pai, né? O Pai não o chamou repetidamente, filho amado, né? Mas somente as Escrituras nos podem dar a resposta, porque Ele nos amou, né?
Tudo isso foi por amor, né? E dali ele derrubou a parede da separação, né? E agora nós não somos mais escravos do pavor da morte. Porém, nós temos a alegria de saber que quando partirmos estaremos com Cristo, né? Temos essa alegria de saber que quando nós partirmos nós estaremos com Ele. Então, já houve um momento na sua vida, né, em que você orou e pareceu que Deus estava em silêncio? Foi exatamente isso que Jesus experimentou na cruz. Naquele momento de dor e abandono, Jesus enfrentou o silêncio, né? Silêncio na cruz. Naquele momento de dor e abandono, Jesus enfrentou o silêncio de Deus. O que isso significa para nós? O que significa para nós? O que podemos aprender com o silêncio de Deus na cruz? O que é que nós devemos aprender? Né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz, irmão, ali ele expressou um dos gritos mais profundos de dor, de abandono, né? Já registrado na Bíblia. Ele estava sofrendo intensamente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ao carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Então, no entanto, ele se deparar com o silêncio de Deus. Aí vê ali o desamparo lá na cruz. Naquele momento Jesus experimentou o que significa estar separado de Deus. Um reflexo do preço que ele estava pagando por nossos pecados. Porque o silêncio de Deus na cruz não foi um sinal de abandono eterno, mas a manifestação do castigo que nós deveríamos ter sofrido. Mas ali tinha um propósito ali do silêncio de Deus. O silêncio de Deus como um propósito. O silêncio de Deus na cruz não significa ausência de amor. Não significa ausência de amor ou de cuidado. Pelo contrário, era parte do plano de redenção. Jesus precisava enfrentar o castigo completo por nossos pecados. E o silêncio de Deus fazia parte desse sacrifício perfeito. Aí depois de sair ver a justiça de Deus. Deus estava em silêncio porque naquele momento Jesus estava carregando a culpa de todos os pecados do mundo. A justiça de Deus exigia que o preço fosse pago. Jesus tomou sobre si o peso desse fardo. Então valorize a grande transformação que Deus fez na tua vida. Valorize a grande regeneração que Deus fez na tua vida. Assim como Jesus experimentou o silêncio de Deus, também enfrentamos um momento em que parece que Deus está distante. Às vezes, momentos das nossas vidas, nós achamos que Deus está distante. Mas não, irmão. Mas o silêncio de Deus, irmão, não significa que ele está... Não significa que ele não está agindo, não. Não é isso, não. Tire isso da sua cabeça. Muitas vezes Deus está trabalhando de maneira profunda e poderosa em nossos momentos de maior dor e desespero. No nosso momento maior, no nosso maior momento de dor e desespero, Deus está trabalhando lá no oculto. Lá no oculto, que o silêncio de Deus ele transforma, né? E no silêncio de Deus vem as nossas provações, porque o salmista no Salmo 13, no versículo 1 e 2, ele fala, né? A experiência de Davi, nós vemos ali que o salmista Davi também experimentou o silêncio de Deus em meio à dor. Ele clamou lá no Salmo 13, né? No versículo 1 e 2, quando Davi, né, diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse sentimento de abandono é algo que todos nós podemos enfrentar em algum momento da vida. E quando oramos, irmão, e não ouvimos a resposta,
Porque todos nós, todos, já passamos por momentos em que oramos, já passamos por momentos que clamamos, e ao invés de ouvir uma resposta imediata de Deus, enfrentamos o silêncio. Isso pode ser uma experiência muito difícil. Você falar com alguém, né? E essa pessoa não responde. Assim é quando também nós falamos com Deus e Ele fica ali em silêncio, né? Isso pode ser uma experiência difícil. Mas a cruz de Cristo nos ensina que o silêncio de Deus não é o fim. A cruz de Cristo nos ensina que o silêncio de Deus não é o fim. Deus pode estar silenciando quando tu ora, quando tu clama, quando tu geme, mas eu quero te dizer, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Porque o silêncio de Deus é como uma parte do processo de fé. Temos ali um crescimento na espera. Porque muitas vezes o silêncio de Deus nos ensina a confiar mais profundamente nele. Durante o silêncio somos chamados a continuar crendo, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Esse é o convite para um crescimento na fé. Esse é um convite para o crescimento na fé, onde aprendemos a depender de Deus, mesmo quando não vemos o que Ele está fazendo. A cruz como prova de que Deus está presente mesmo no silêncio. Embora Deus tenha permanecido em silêncio enquanto Jesus sofria na cruz, isso não significava que Ele havia abandonado o seu filho. Na verdade, Deus estava realizando o maior ato de amor e redenção da história, mesmo enquanto o céu parecia silencioso. Uma aplicação aqui para a nossa vida. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, precisamos lembrar que Ele está presente, irmão, trabalhando em nossas vidas. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, pelo contrário. Pelo contrário. Pode ser um sinal de que Ele está realizando algo muito maior do que podemos entender naquele momento. Então, irmão, ali veio o fim do silêncio, onde foi a ressurreição. O silêncio, irmão, não é o fim. O silêncio que precedeu ali a vitória. Na cruz parecia que o silêncio de Deus indicava o fim, mas 3 dias depois, o silêncio de Deus não é o silêncio de Deus foi rompido pela ressurreição de Jesus Cristo. Ali teve uma rompidura ali naquele silêncio através da ressurreição. A cruz nos ensina que o silêncio de Deus não é o fim. Quando parece que tudo está perdido. Quando parece que tudo está perdido, nós achamos que é o fim. Mas eu tenho algo para te dizer. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus está preparando algo maior. A vitória sobre o pecado e a morte. Aí nós vemos ali a ressonância da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi a resposta de Deus ao silêncio da cruz. Foi um momento em que o céu rompeu o silêncio com a proclamação da vida eterna e a vitória de Cristo sobre a morte. Então, irmão, o silêncio de Deus na cruz foi temporário, mas a redenção que veio da cruz, ela é eterna. Certo? Ela é eterna. O silêncio de Deus em nossas vidas tem um propósito redentor. O silêncio de Deus para nossas vidas tem um propósito redentor.
O silêncio, ele procede à transformação. Assim como na cruz o silêncio precedeu a ressurreição em nossas vidas, o silêncio de Deus muitas vezes prepara o caminho para uma grande obra de transformação. Quando parece que Deus está em silêncio, podemos confiar que Ele está prestes a agir de uma maneira poderosa. Aí vem ali a esperança lá na cruz. A cruz nos lembra o silêncio de Deus, nunca em sem propósito. Toda a vida teve um propósito, porque a cruz nos lembra que o silêncio de Deus, o silêncio nunca é sem propósito. Quando passamos por momentos de silêncio, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossa redenção e transformação, assim como fez através da cruz de Cristo. Uma aplicação para as nossas vidas. O silêncio de Deus, tanto na cruz quanto em nossas vidas, nunca é o fim da história. A cruz nos ensina que o silêncio, muitas vezes, é um prelúdio para uma vitória. Deus age no tempo certo, e a ressurreição de Cristo é a prova de que o silêncio de Deus é apenas uma pausa antes da manifestação do seu poder de amor. Conclusão: a cruz nos ensina sobre o silêncio de Deus, e ela revela que o silêncio de Deus na cruz faz parte do plano de redenção. O silêncio que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo pelos nossos pecados. O silêncio de Deus em nossas vidas é uma oportunidade para crescermos na fé. Lembra de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto na vinde, mas eu glorifico o nome do Senhor, né? Que nós temos que confiar que Ele está agindo mesmo quando não o vemos. O silêncio de Deus sempre termina em vitória, irmão, como vemos na ressurreição que rompeu o silêncio com a proclamação da vida eterna. Então, irmão, hoje, se você está enfrentando o silêncio de Deus, lembre-se do que aconteceu lá na cruz, viu? O silêncio de Deus não significa ausência de amor ou de propósito. Ele está agindo mesmo quando você não percebe. Se você se encontra em um momento de silêncio, entrega a sua vida e confiança a Jesus. Assim como o silêncio da cruz foi corrompido pela ressurreição, Deus trará uma obra de redenção e uma vida no tempo certo. Confie nele e descanse na certeza de que o silêncio de Deus tem um propósito redentor na tua vida. Ainda não é o fim, não pare. Creia. Nesse silêncio tem cura. Nesse silêncio tem libertação. Nesse silêncio tem quebra de maldição. Nesse silêncio tem porta que estava fechada, vai ser aberta. Cadeados serão quebrados, correntes serão quebradas, grilhões serão quebrados. A tristeza vai embora e vai vir alegria, vai vir felicidade. Pode ter certeza. A aliança não foi quebrada. Deus está trabalhando lá no interior. Deus está trabalhando lá no anonimato. E Deus vai restaurar aquilo que está destruído. Creia. O fim do silêncio foi a ressurreição. Foi o que? Foi a vida eterna. Lá no Getsemane, aonde nós vencemos pela fé. Aonde nós cremos pela fé. E lá na cruz, louvado seja Deus, aleluia. Para muitos era lugar de vergonha, lugar de derrota, mas é lugar de vitória. É onde nós crucificamos os nossos pecados, o nosso eu, todos os dias, renunciando. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.